onboarding. O que eu estou sentindo falta aqui é do menu lateral, tá? Então, beleza, barra dashboard, deixa só eu conferir se aquele último prompt que a gente mandou falava ou não do menu lateral, que agora eu não lembro. Deixa eu ver. Ó, barra dashboard, gráficos, visualizações, legal. Beleza, vou fazer o seguinte, eu vou botar para rodar agora o terceiro prompt, família. Vou só mostrar para vocês aqui o que o terceiro prompt faz. Ele vai desenvolver melhor as páginas de transação, categoria, perfil e as funcionalidades de cada uma dessas páginas. Ele vai linkar cada uma dessas páginas com uma tabela do Supabase. Lembra do que eu falei, ó? Então, aqui a gente vai criar as seguintes páginas: transações, categorias, a página de lembretes também. E lembra das tabelas do Supabase, ó? Eu vou voltar no Supabase, eu volto nas minhas tabelas. Aqui eu tenho ó, a tabela de categorias, a tabela reminders de lembretes e a tabela transactions das transações. Então, cada tabela, vocês podem imaginar que cada tabela pode ser uma página do seu software, cada tabela pode ser um gráfico. Enfim, tudo vai refletir tabelas e views dentro do seu banco de dados. De forma mais resumida falando aqui. Então, beleza, eu vou mostrar para vocês o terceiro. Basicamente é isso, a gente vai desenvolver melhor todas essas páginas. Então, a gente vai pedir aqui, ó, na tabela de transações, a gente quer um design estilo CRM moderno. Essas pequenas coisas são, tipo assim, umas paradas que pega muito, família. Ó, aqui eu pedi exatamente o que eu quero. Eu quero uma tabela de transações com design de CRM. Eu pedi, eu quero um design bonito. Eu não falei que eu só quero uma página de transações. Eu vou bater muito no martelo. Todos os prompts seguem a mesma identidade visual. Isso é muito importante. Você nunca vai fazer tipo, 4 etapas de prompt, vai fazer 2 prompts em um chat, outro prompt em outro, senão vai ficar uma merda. Vou copiar tudo, só ver o final aqui, ver uma coisa, tabela de Supabase. Pode crer. Aqui ele entregou umas tabelas, então eu vou copiar a partir disso. Ctrl C, legal. Voltar no meu logo. Só ver se não faltou nada. Aí, só para vocês entenderem, por que tá todo esse código aqui, esse código SQL? É porque o Cloud, eu desenvolvi os prompts usando o Cloud. E o Cloud, ele já te entrega os códigos, porque ele entende que você vai rodar esses códigos. Nesse caso, a gente também poderia mandar tudo isso aqui para o Lovable, ele entender que é uma ação que ele tem que fazer, que é executar esses códigos para criar as tabelas, mas no caso a gente já criou essas tabelas, né? Que é a tabela Profiles, mesma coisa, ó, ID e tal. Então já está criado. No caso, só ver se tem mais alguma coisa. Legal. Vou rodar esse prompt. E a gente já pode começar em 8N, viu? Vamos lá. Vamos dar início ao NHN. Meu grande querido NHN. Vamos embora. A Paze, não se assustem. Isso aqui não tem nada demais. Isso é só um fluxo grande, mas não tem nada demais. Isso aqui é extremamente. A lógica desse fluxo é extremamente simples. Vamos começar node por node. Primeira coisa, família, webhook. O que é um webhook? O webhook é a forma de você receber informações, buscar informações entre sistemas, tá? Então, o webhook a gente vai usar muito, muito webhook. N8N, Lovable. Rapaziada, quem faz essa aplicação no Lovable e não conecta pelo menos uns 10 webhook em automação no N8N tá moscando, tá ligado? Porque o webhook é tão fácil, é só você vir aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você vai copiar a sua URL de produção, vai no seu Lovable, vai falar assim, eu quero que quando tal coisa acontecer, envie tais dados para esse webhook aqui. Vai ficar isso, sempre que acontecer tal coisa, ele vai enviar os dados. Isso é muito interessante, porque no N8N a gente consegue manipular esses dados de um jeito muito mais livre, entendeu? Mas o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: vamos conectar esse webhook à nossa Evolution API, ao nosso número de WhatsApp, tá? Eu vou. É muito simples, eu vou abrir minha Evolution API, ela já está conectada. Deixa só eu fazer uma parada aqui, rapidão. Só pegar o número 7. Legal. Beleza.
meu e meu webhook de produção. Eu gosto de trabalhar direto com webhook de produção, tá? Tem muita gente que gosta de usar o teste, porque quando você usa o webhook de teste, sempre que você quiser ativar a sua automação, você precisa apertar em Execute Workflow e a sua automação vai ser executada. Quando você mandar a mensagem, tá? Mas eu não gosto disso, eu prefiro muito mais usar direto a produção, o URL de produção, então eu vou copiar meu URL de produção, vou na minha Evolution API. Aqui eu já tenho o meu número. Esse é o número que eu vou usar, é o ChoraPix, tá? Então esse é o número do nosso SaaS. Já tá com a fotinha com o que eu fiz, que eu fiz em 5 minutos. Mas aqui eu vou entrar no SaaS, no SaaS, ó, tô vendo. Sempre que esse número do ChoraPix receber uma mensagem, a gente precisa cheguem bem aqui, ó. Então a gente vem na nossa API, vai vir aqui em eventos, webhook. Aqui eu vou colar o webhook de produção. Colei o webhook de produção, a Evolution API ela sempre vai vir assim, ó, por padrão, ó, vai vir toda vazia. O que a gente faz? Coloca o URL, aperta em Enable, webhook base 64. O que é o base 64? Sempre que alguém manda uma foto, uma imagem, um PDF ou um áudio para o WhatsApp, essa imagem ela não vem em um arquivo binário, ela vem em um base 64, que é um código gigantesco que, quando você formata esse código, entre aspas, ele vira um arquivo binário com texto ou voz, enfim. A gente marca essa opção por quê? Porque quando o usuário mandar uma imagem, mandar um áudio, a gente precisa que venha o base 64 no webhook, tá? Então, eu vou marcar essa opção. E aqui embaixo eu vou marcar Messages Upsearch. Esse é o nosso evento. Eu quero que a automação só ative quando chegar mensagens. Beleza? Então aqui, ó, salve o webhook. Eu posso vir aqui em configurações, em settings. Aqui eu posso marcar todas as opções, ó, para IA rejeitar ligações, ignorar grupos, para ela sempre estar online, para ela sempre aparecer online para os outros, para ela ler as mensagens e para ela ler o status da galera. Eu acho interessante, eu acho que vale a pena você deixar isso marcado. Beleza? Então aqui a gente já conectou nossa instância. A gente pode voltar no nosso N8N. Agora eu venho aqui em execuções. Agora o que eu faço? Eu vou abrir aqui meu WhatsApp rapidão, abrir junto com vocês aqui, calma aí. Vambora. Nossa senhora, moleque. Tem muita coisa aberta no meu computador, rapaziada. Calma aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Opa, beleza. Tá. Deixa eu só organizar essa área de trabalho aqui. Calma aí, deu uma travada. Normal, tem muita coisa aberta. Tá, vamos lá. Então, rapaziada, eu tô com o WhatsApp aqui aberto, o WhatsApp do ChoraPix. Esse é o nosso grande WhatsApp. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só apagar esse aqui, apagar para mim mesmo. Eu vou mandar uma mensagem, vou mandar um oi. Ó, mandei um oi, vocês podem ver aqui que marcou dois vezinhos azul já foi marcado, por quê? Porque eu acabei de ativar essa opção no Evolution API, vocês lembram? Eu vim aqui na Evolution e eu cliquei aqui em configurações e eu botei para ela sempre ler as mensagens. Isso é bem legal. Eita, agora eu desmarquei. Vou dar um save aqui de novo. Mas o que interessa é o seguinte, vamos ver se chegou o nosso webhook aqui. Lá, chegou. Perfeito, perfeito. Ou seja, rapaziada, a gente acabou de receber nossos primeiros dados no webhook. Então eu venho aqui, eu vou passar essa execução para o meu workflow e a gente já pode começar a trabalhar com esses dados. Para vocês entenderem, eu mandei um oi no WhatsApp, ó, eu mandei oi. Aqui dentro do webhook, eu consigo ver muita coisa. Eu consigo ver o tipo de mensagem, que foi conversation. Se eu tivesse mandado áudio, ia aparecer aqui audio message, ó, bem aqui, ó. Aqui ia aparecer audio message. Se fosse PDF, document, enfim. O que eu preciso aqui, rapaziada? Calma aí. Tá, o que a gente vai precisar fazer aqui agora? Lembra no software que a gente preencheu o nosso número
no onboarding a gente colocou o nosso número, né? Agora o negócio é o seguinte, esse número que a gente preencheu, que está na nossa tabela de usuários aqui, ó, User ID, deixa eu só dar uma atualizar aqui. Tá, ó, a gente já viu um problema, a gente acabou de ver um problema aqui. Eu preenchi lá o onboarding e os dados não vieram parar aqui na tabela de profiles. Eu já vou logo falar para o Obama isso. Ele está trabalhando agora, não vai dar para eu pedir isso. Mas eu vou preencher aqui manualmente, não tem problema. Renato Rodrigues, phone number. Tá. O número. Beleza, colocar o número. Que eu tinha colocado 30. 15. Qual que era o objetivo que eu tinha colocado, velho? Era. Putz, agora fodeu, eu não lembro qual que era o objetivo que eu tinha colocado. Mas beleza, não dá nada não. O que a gente precisa é o seguinte: a gente já tem então o nosso número aqui no Supabase, ele já está preenchido na tabela de profiles. Todo usuário vai estar com esses dados preenchidos aqui. Por quê? Sempre que ele mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente precisa identificar se esse usuário pagou ou não pagou o SaaS. Como que a gente faz isso? Dessa forma aqui, ó. Então, o primeiro nó da nossa automação, depois do webhook, é um código JavaScript muito, extremamente simples. O que ele vai fazer aqui, ó? É um código que ele vai pegar essa variável aqui, o remote.jd, tá vendo? Que é o número do usuário, @s.whatsapp.net. Ele vai pegar isso aqui e ele vai transformar nesse formato mais 55 número, que é exatamente o formato que a gente colocou na base de dados, e é exatamente o formato que sempre todos os usuários, quando preencherem o onboarding, vai chegar dessa forma no Supabase. Então, aqui ele vai. Esse código é para a gente já pegar esse número direto do webhook, porque a gente consegue fazer isso, por quê? Porque a gente já tem o número do usuário aqui no webhook, então a gente pega e transforma o número. Beleza, é isso. Ah, Bernardo, você escreveu esse código? Lógico que eu não escrevi esse código, tá ligado? Não escrevi esse código. Eu simplesmente abri o meu DeepSeek, abri o meu cloud e falei, me dê um código JavaScript para pegar a minha variável remote.gid e transformar ela e formatar ela em um número mais 55 DDD número. Ponto. Vamos prosseguir aqui. Autenticação. Agora a gente vai verificar se esse número que o código JavaScript entregou para a gente e na nossa base de dados. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui, usando o Node do Supabase, tá? O próprio Node do Supabase, eu já conectei as credenciais do Supabase aqui, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho a lista de todas as minhas tabelas. Todas as tabelas que estão no Supabase, ó, essas 5 tabelas aqui, elas também estão aparecendo aqui no meu N8N, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um get. O que é um get? Eu preciso buscar informações dentro de uma tabela. Beleza? Se eu quisesse inserir informações, não seria um get, seria um post, seria outra coisa. Vamos lá. Aqui na tabela Profiles, eu vou pegar o nome da coluna chamada Phone Number. Lembrando, Phone Number é o nome da coluna da tabela Profiles. Eu vou dar um get nessa tabela. E o que eu faço aqui? Eu vou arrastar a variável que o código me entregou e sempre ele vai primeiro buscar esse usuário dentro da base de dados, tá? Aqui a gente tem uma coluna chamada ativo. Essa coluna é bem interessante. Eu vou fazer o seguinte. Cara, eu já vou criar essa coluna, porque essa coluna é realmente importante. Deixa eu colocar aqui de novo. Botar phone number, beleza? A gente vai dar um match com o número de WhatsApp. Outra condição, eu vou colocar se é ativo ou não, eu preciso criar essa coluna, tá? Então, dentro do próprio Supabase, eu posso vir aqui, apertar em Insert coluna, é o que eu vou colocar Active. E o tipo de coluna vai ser booleano, vai ser true ou false, tá? Então, essa coluna só vai suportar dados se for true ou se for false, se for verdadeiro ou se for falso, beleza? Bool, escolhi. Default value, eu vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar true.
Colocar true. Colocar true para sempre qualquer usuário que criar conta, ele sempre já vir para o banco de dados como ativo, tá? Então, beleza. Criei a nova coluna, posso voltar no meu Supabase, no meu N8N, vou atualizar aqui e eu vou agora linkar essa coluna Active. O Active também precisa ser true, tá? Então, o Active ele também precisa ser true. Agora eu vou executar esse node e a gente vai ver se o nosso usuário vai ser encontrado ou não dentro da base de dados. Execute step. Ou seja, ele encontrou. Esse cara encontrou a gente aqui na base de dados, tá? Aqui estão todos os dados que estão na nossa tabela de profiles. Se não tivesse encontrado, eu vou fazer um teste. Seguinte, deixa eu pegar aqui o número. Eu quero realmente mostrar na prática para vocês, para não ficar dúvida, velho. Acho que vai ser importante. Ó, eu acho que o João tá na cal. Rapaziada, tamo aqui. Ó, eu pedi aqui pro meu sócio mandar uma mensagem no número. Por quê? Porque ele não tem conta ainda, né? Então ele não tem um usuário, ele não tem um usuário cadastrado dentro da tabela de profiles. Então o dele não vai funcionar. Aí nesse caso, como o dele não vai funcionar, ele vai descer para cal. Só para vocês entenderem. Encontrou meu usuário, ou seja, o fluxo vai seguir normalmente. A próxima etapa aqui é de organizar dados. Rapidão. Pelo meu WhatsApp. Não, eu vou te falar, na hora que for mandar mensagem aí, eu aviso, viu? Pode ficar tranquilo. Continuando, organiza dados. Aqui, a gente vai pegar todos esses dados que a tabela, que a autenticação trouxe para a gente, todos os dados do usuário, e a gente vai mapear tudo. Fechou? A gente vai mapear tudo. Então, nesse caso, eu vou passar todas as credenciais aqui, eu vou puxar todas essas variáveis, e um negócio muito importante aqui, como, como eu vou cruzar esses dados lá na frente, o que eu vou fazer? Ó, então aqui eu já tenho user ID, eu já estou puxando. Só arrumar o nome da variável, que eu não gosto de letra maiúscula. User ID, legal. Tá, então aqui eu vou puxar meu nome completo, vou puxar monthly income, income type. Vou arrastar todas as variáveis para cá, porque a gente vai estar mapeando essas variáveis, tá? Aqui, go, beleza, onboarding completed, false. Ó, olha que da hora, rapaziada. Isso aqui já é um erro que eu identifiquei. Lembra que eu preenchi o onboarding com vocês e tinha dado certo, mas aqui está aparecendo que eu não completei o onboarding, tá? Como false, tá? Então isso já é outra coisa que a gente vai arrumar dentro do logbook, dentro do próprio logbook. Mas isso não vai impactar aqui dentro do N8N agora. Terminar de mapear os dados, onboarding completed, eu vou arrastar o created at, não preciso, o avatar URL, a bio, também não precisa da bio, time zone também não, data, e-mail, beleza. Só isso que eu preciso. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho todos os dados mapeados. Eu vou executar essa etapa do fluxo, tá? Ele vai me entregar os dados novamente. Agora é a parte interessante. Se o usuário não existir dentro do nosso banco de dados, ele não vai seguir o fluxo completo da automação. Vocês veem que a automação ela passa reto aqui, porém, se a pessoa não for usuário dentro da plataforma, ela vai descer para cá. Aqui vai mandar uma mensagem de erro. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. João, antes de você mandar a mensagem, eu só vou fazer uma parada. Vou conectar as credenciais da Evolution API, tá? Então, eu vou abrir minha Evolution API, vou copiar minha API Key, essa é a API Key, é essa parada que eu copiei aqui agora. Posso voltar no menu 8N, vou conectar a credencial aqui no Node da Evolution. Tá? Então, ó, vou criar uma nova credencial, API Key. Aqui eu vou colocar o server URL da minha Evolution API. O que é o server URL? Simplesmente aqui, ó, evo.bernardohotc.com. Show. Posso voltar no N8N? Colei, apaguei a barra, nomeei minha instância, chora Pix, coisa boa, posso salvar, show. Nossa instância foi conectada, Devolution API. Aqui, a gente vai mandar a mensagem de erro. Então, se a pessoa não tiver uma conta e ela mandar uma mensagem no WhatsApp, claramente não é para IA
atender essa pessoa, porque a pessoa não pagou, então não é para ir atender. Então, o que a gente faz? A gente vai adicionar a mensagem aqui. Vou vir aqui no meu. Eu já tenho aqui a mensagem de erro, ó. Então, eu vou copiar a mensagem de erro, vou voltar no menu N e vou colar a mensagem aqui, tá? Então, seguinte, João, manda mensagem aí. Pode mandar mensagem aí na IA. Eu vou abrir a execução aqui agora, tá? Se tiver mandado, pode mandar de novo. Ó, mandou aqui, deu um erro, deixa eu só ver que erro que foi, rapidão. Ó, deu um problema para enviar a mensagem em texto. Beleza, deixa eu ver aqui qual que foi o erro. Ó, Luna instance does not exist. Beleza, porque o nome da instância está diferente. Eu vou colocar aqui o nome da instância. Rapaziada, nome da instância sempre é esse nome aqui, ó. Esse nome da sua instância da Evolution, o nome disso aqui é nome da instância, tá? Vocês vão colocar Pix. Então, beleza. Agora deu erro, mas seguinte, João, manda de novo aí a mensagem. Pode mandar. Aí, beleza, agora deu sucesso. Ou seja, ele tentou mandar uma mensagem para nosso IA, mas ele não pagou o nosso SaaS. Então, ao invés do fluxo seguir reto aqui, ele caiu, entendeu? Aí caiu e chegou uma mensagem no WhatsApp dele falando: deu ruim aqui, tenta ser mais específico, fala o valor, data. Enfim, eu botei a mensagem errada aqui, tá, família? A mensagem, na verdade, de erro é outra. É essa aqui, ó. Ó, é exatamente essa mensagem. Deixa eu já trocar aqui. Essa mensagem vai chegar para quem não é usuário. Opa, vi que você ainda não tem cadastro no ChoraPix. Para eu te ajudar a controlar suas finanças e te xingar quando gastar demais, você precisa se cadastrar primeiro. Clica aqui e cria sua conta. Aí aqui a gente vai colocar o link do nosso SaaS, tá? Então essa aqui é a mensagem de para quem não é usuário. Continuando, eu vou mandar outra mensagem agora e vocês vão ver como vai passar, tá? Eu vou até bloquear o fluxo aqui, só para ele passar até aqui. Então eu vou voltar na execução. Vou voltar no meu WhatsApp e eu vou falar: opa, só papo, beleza? Beleza, então nossa execução já está aqui. Aqui eu vou copiar a minha execução. E vocês podem ver, ó, que agora passou, entendeu? Passou por quê? Porque eu estou na base de dados, tá ligado? Eu tenho um cadastro na base de dados, o meu número tá lá, o meu ID tá lá. O ID do João não tava lá, o número do João não tá lá, então não vai funcionar, entendeu? Beleza, então aqui a gente passou, agora a gente vai entrar na etapa cabulosa do fluxo. Aqui a gente já vai entrar no buffer de mensagens. Para quem não sabe o que é um buffer de mensagem, rapaziada, é nada mais, nada menos que tem muito gente no WhatsApp que digita em linhas, tipo assim, oi, aí outra linha, tudo bem? Outra linha, querer saber tal coisa, eu quero registrar tal gasto. E, tipo assim, para IA não responder cada uma dessas mensagens individualmente, a gente faz um buffer de mensagens, que é basicamente a gente usa o Redis. O que é o Redis? Redis é uma base de dados, é um banco de dados de memória, que ele é muito utilizado na construção de agentes de IA, porque a gente consegue meio que manter um contexto na nossa IA. A IA sempre vai ter um banco de dados ali que ela usa do que está acontecendo no fluxo. É loucura, isso aqui é realmente loucura. Mas só para vocês entenderem, chegou aqui no Node do Redis, o que a gente vai fazer? A gente só vai puxar o ID do número, esse é o número do usuário, e aqui a gente coloca um nó de espera. A gente vai esperar. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 5 segundos. Por quê? Podia até ser mais, tá? Em produção, em fluxos de IA conversacional, de vendas e tal, a gente realmente coloca bem maior esse tempo aqui. Por quê? 5 segundos, por exemplo, o usuário mandou um oi. Aí a IA vai contar. A IA não, o fluxo. 2, 3, 4, 5. Nesses 5 segundos, pode ter chegado mais umas 4 mensagens. Porém, essas mensagens pararam nesse nó de esperar, entendeu? Aí elas vão ser processadas todas juntas, as mensagens, nesse próximo nó. Então, aqui, ó, eu vou apertar em Execute. Aqui vai esperar 5 segundos, que foi o tempo que eu coloquei. Ó, colocou 5 segundos. Aqui, o próximo nó, a gente vai dar um get, a gente vai buscar as mensagens. Então, aqui a gente busca as mensagens, beleza?
que é o complemento do buffer, que a gente vai ver se essa mensagem. Então, calma aí. A gente só vai ver se essa mensagem é igual à última mensagem mandada pelo usuário. Aí, se for true, vai subir o fluxo, tá? Aqui a gente vai mapear os dados de novo. E o Redis, próximo. Ó, só para deixar bem claro, eu vou disponibilizar esse fluxo para todo mundo, viu? Terminar essa call. Então, geral vai ter esse fluxo. Sejam felizes aí. É muito bom que vocês prestem bastante atenção, porque esse fluxo vai ser de vocês. E para vocês criar alguma coisa aí, meu amigo, é criatividade. Menos. Vamos lá. Vamos centralizar os dados agora, rapaziada. Agora a gente saiu da nossa etapa de buffer. Agora a gente vai entrar na etapa da automação, que a gente vai o quê? Identificar a intenção do usuário, tá? Então, nesse caso, eu só mandei um opa. A última mensagem que eu mandei foi opa. Então, meio que aqui não tem uma intenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar outra mensagem, mas agora eu vou mandar uma mensagem como se eu estivesse querendo realmente registrar um gasto, tá? Eu vou vir aqui na IA e eu vou falar o seguinte, acabei de gastar R$ 30 com Uber. Mandei mensagem, tá? Mandei a mensagem que eu acabei de gastar R$ 30 com Uber. Deixa só o fluxo rodar, ele vai dar erro. Pelo menos eu espero que dê erro. Beleza. Rapaziada, tipo assim, eu costumo fazer muita coisa ao mesmo tempo mesmo, entendeu? Depois eu vou tirar a dúvida de geral. Porque se eu não fizer dessa forma, tipo assim, eu vou me bagunçar todo, tá ligado? Mas vambora. O fluxo tá rolando aqui até agora, deu erro, beleza. Vamos copiar o fluxo, só para vocês entenderem. O fluxo passou demais, mas tá de boa. Então aqui, rapaziada, eu só tô centralizando os dados. Por quê? Eu só expliquei o que era essa parte de baixo aqui. Essa etapa do... Imagina que esse quadrado aqui do fluxo, ele serve para classificar a mensagem, para identificar se a mensagem é texto, áudio, imagem ou PDF. Nesse caso aqui, vocês veem que tem um switch. Então, tem um switch que a gente vai puxar do webhook, do próprio webhook, tá? A gente consegue puxar image message, conversation, audio message, document message. O que eu estou fazendo aqui? Um switch serve para eu direcionar as rotas do fluxo. Ou seja, se for áudio, vai seguir um caminho. Se for texto, vai seguir outro caminho. Se for PDF, outro caminho, entendeu? Porque a gente precisa, no caso de imagens, áudio, PDF, a gente precisa transcrever, né? A gente precisa ler a imagem. Então, precisa seguir um fluxo diferente. Já eu vou entrar nessa de imagem, tá? Eu vou só continuar o fluxo para a gente não se perder. Beleza. Voltando para a intenção, o que a gente faz agora? A gente tem outro nó do Redis aqui. Então, nesse nó do Redis, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma intenção. Porque eu falei, ó, acabei de gastar R$ 30 com Uber. Eu preciso abrir essa intenção dentro do banco de dados de contexto. Então, o que eu vou fazer? Passar o identificador único, o meu identificador único do meu usuário, que é o meu número, @es.whatsapp.net, e eu vou botar aqui um underline intenção, tá? Muito simples, vou dar um get. Aqui é o seguinte, por que tem um if aqui? O que é if? Se o dado, por exemplo, se existir uma intenção, vai seguir para um lado. Se não existir, vai seguir para outro lado. Isso aqui serve para basicamente quando é uma intenção muito, tipo, que está muito na cara, geralmente ele passa direto, porque é uma intenção meio clara, assim, aí não precisa nem de IA para identificar a intenção. Mas na maioria das vezes vai precisar sim, e é aí que a parada fica interessante. Por quê? Aqui a gente vai usar a nossa primeira IA do fluxo de automação e a gente vai fazer um uso maravilhoso desse IA. Por quê, rapaziada? Vambora. A gente vai usar uma LLM Chain. A gente vai usar uma LLM Chain com o modelo de inteligência da OpenAI do ChatGPT. E, além dessa LLM, a gente vai usar um output passer. Vou explicar. Então, beleza.
A minha intenção, eu falei na mensagem que eu acabei de gastar R$ 30 de Uber. Ou seja, a minha intenção é que eu quero registrar esse gasto. É uma transação que eu quero registrar esse gasto. O que eu vou fazer? Como que eu vou direcionar, por exemplo, quando o usuário quiser registrar um gasto, o fluxo tem que ir para um lado. Quando ele quiser um lembrete, tem que ir para o outro lado. Então, aqui a gente vai colocar uma LLM que ela vai identificar a intenção do usuário. Vou abrir aqui para vocês entenderem. Isso aqui é o prompt da LLM. Então, aqui eu falo, sua tarefa é classificar a intenção principal da mensagem do usuário em uma das seguintes intenções. Aí eu vou passar todas as intenções que a gente vai usar, entendeu? Ó, intenções disponíveis. Transação financeira. Quando o usuário deseja registrar, editar ou excluir uma transação. Exemplos: gastei tanto, recebi tanto, anote tanto, entrou tanto. Outra intenção, quando o usuário quer informações sobre a sua situação financeira. Por exemplo, quanto que eu gastei esse mês? Quanto que eu gastei essa semana? Entendeu? Aí ele vai identificar a intenção. Lembrete, quando quiser consultar ou criar um lembrete. Indefinido, quando tipo, o usuário falar oi, ou tipo, falar alguma coisa que não tenha realmente uma intenção bem definida. E o objetivo dessa LLM é muito engraçado, porque a gente não vai pegar um texto dessa LLM, a gente não está usando a IA para tipo, entregar um texto para a gente, uma resposta grande, a gente vai estar usando ela para entregar uma única palavra, que é a palavra da intenção, que é, no caso, para vocês verem, o que eu escrevi, acabei de gastar R$ 30 de Uber. A própria LLM já entendeu a minha intenção, que é de transação. Então, ela já me deu o output dela aqui, ó, transação financeira. Ah, como que eu fiz para a IA responder em uma palavra? Eu usei um output parser. Para quem não sabe o que é um output parser, basicamente a gente vai estar passando para a IA que ela precisa entregar para a gente a resposta em tal formato. Aqui eu quero que ela me entregue uma resposta em um JSON, tá? Então aqui, ó, eu só abri as chaves do JSON e eu coloquei aqui, ó, intenção, dois pontos e a resposta, tá? E foi exatamente isso que ela me entregou. Intenção, resposta. Então aqui eu direcionei a IA para me entregar exatamente o output que eu preciso para dar segmento no fluxo, entendeu? Vamos lá. Vamos seguir. Agora a gente já tem a intenção. A IA já identificou qual foi a intenção do usuário, que é de registrar o Uber. Aqui eu vou registrar a intenção no nosso Redis. Lembra que a gente abriu a intenção aqui atrás, ó? A gente abriu, opa, ó, a gente abriu a intenção nesse nó e a gente vai registrar a intenção nesse nó. Beleza? Próximo, aqui a gente só vai mapear, tá? Esse nó, rapaziada, quem é novo no N8N, o nó 7, é um nó maravilhoso que ele serve muito para organizar fluxo, para mapear os dados dentro do fluxo. É muito top você sempre usar esse nó. Continuando. Aqui que a parada fica interessante. Por quê? A gente já tem a intenção do usuário, lembra? Cada intenção tem que seguir uma rota diferente. Cada intenção tem que seguir uma linha de fluxo de automação diferente, entendeu? Então a gente vai usar o quê? Um switch aqui. Mesma coisa que a gente fez aqui atrás, ó, para identificar se a imagem é texto, áudio, PDF. A gente vai fazer aqui mesma coisa, o mesmo node, switch. Só que o que a gente vai passar aqui, ó? Eu vou puxar essa variável, que foi a variável que a LLM me entregou, tá? A LLM me entregou a intenção, e aqui eu vou colocar exatamente, ó, transação financeira, percebe, rapaziada, percebe. Aqui está escrito exatamente da mesma forma que está escrito na LLM. Por quê? Porque a LLM vai entregar uma palavra e essa palavra, tipo assim, ela é fixa, entendeu? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir fazer essas rotas de uma forma realmente inteligente, que não dê erro, que, tipo, não erre a intenção, entendeu? Então, aqui, vocês viram que a minha intenção é uma transação financeira, então a rota seguiu para a transação, tá ligado? Ó, subiu para transação. Se fosse consulta, ia vir para cá, ó. Se fosse lembrete para cá, indefinido para cá. Transação, vamos embora. O que a gente vai fazer aqui em transação? Primeira coisa, aqui a gente vai começar a brincar porque é agora que a gente entra com os AI agents. É agora que a gente entra com todos o time de agentes de IA. Vocês podem ver que nesse fluxo aqui a gente tem 3 AI agents. Então, cada agent vai ter uma função específica. Esse agent, ele é o assistente financeiro que vai registrar as transações, que vai buscar informações das transações, que vai fazer tudo relacionado a transações. O agente de baixo, ele vai consultar
qualquer coisa. E o agente de baixo é o assistente de compromissos, tá? Que é o de lembretes. Vamos começar pela transação. Toda LLM, todo agente de IA precisa de 3 coisas para funcionar. Na verdade, 2 coisas obrigatórias. Ele precisa de um modelo de inteligência, tá? Então, ó, ele vai precisar de um modelo de inteligência e de uma memória. Toda IA precisa de uma LLM e de uma memória. Rapaziada, o que é modelo de inteligência? ChatGPT, OpenAI é um modelo de inteligência? Não. Modelo de inteligência é o quê? GPT-4.1, GPT-4.1, GPT-4.1 mini, entendeu? Tipo, Claude Sonnet 3.7, Gemini, nesse caso, Gemini 2.5 Flash. Esses são modelos de LLM, entendeu? E a gente vai usar esses modelos no cérebro da nossa IA. Então, beleza. Aqui vai começar essa dica, fiquem com essa dica. E, meu irmão, eu demorei meses para aprender isso. Eu não devia falar agora, mas eu vou falar. Quem já ouviu o Tripcast sabe. Meu irmão, tem como tu botar a IA pra xingar tá ligado? Tem como. Ah, pô, vou botar aqui um node da OpenAI. Meu irmão, se eu colocar um modelo de inteligência da OpenAI dentro desse meu AI agent, ele não vai xingar do jeito que eu quero. Eu quero que esse agente xingue, meu irmão. Eu quero que esse sistema, tipo assim, pô, se você é um cara que quer juntar dinheiro, que quer economizar, e você gasta tantos reais em uma noite, eu quero que a te xingue. Então, para isso, a gente vai usar Gemini. A gente poderia usar aqui, ó, por exemplo, Grok. Grok é excelente. O Grok é extremamente bom para esse tipo de coisa. O Grok é realmente muito bom mesmo. Gemini, tem a Solhama, OpenRouter. O OpenRouter é um unificador de LLM. Depois em outras causas, eu posso falar sobre o OpenRouter, que é bem interessante. Mas a gente vai trabalhar com Gemini, viu, rapaziada? E percebe, no Node de identificar a intenção, eu usei OpenAI. Beleza. Aqui eu preciso só que a IA me dê uma palavra. Entendeu? Então eu posso usar o OpenAI tranquilo. E aqui eu vou usar Gemini. Vamos lá. E o nosso modelo e a nossa memória da nossa IA vai ser o próprio Redis. Por que é o Redis? Porque é o nosso contexto do nosso fluxo. Mano, vocês perceberam? Todas as mensagens, elas entram no contexto do Redis, do Google. Todas as mensagens que entram no fluxo, elas passam pelo Redis. E os agentes de IA, eles usam essa memória para responder, entendeu? Então, acaba que sua IA fica bem mais inteligente. Ó, deve ter gente aí pensando por que eu não estou usando o Postgres. Eu sempre uso o Postgres, tá ligado? Eu sempre uso o Postgres, por quê? Porque o Postgres, tem que pensar que o Postgres ele tá dentro do Supabase, tá? Então, meio que você usa o Supabase, você pode usar o Postgres perfeitamente, porque os dois meio que já estão casando ali. Nesse caso, eu estou usando o Redis, porque para esse tipo de SaaS, assim, é interessante que seja Redis. Por causa do contexto em si, tipo assim, para não ter erro, eu prefiro usar Redis. Continuando. Primeira coisa, LLM número 1, AI Agent número 1. Aqui a gente vai passar o prompt para nossa IA, tá? Então eu vou apagar tudo que tem aqui, eu vou abrir o meu Notion e eu vou copiar aqui, ó, o primeiro node, assistente financeiro. Eita, calma aí que eu dei um mole, família. A LLM que identifica a intenção, eu tinha que ter mudado lá, mas depois eu mudo, não tem problema não. Bora, e aí, gente 01. O que eu vou passar no prompt aí, gente? Ó, identidade e personalidade da IA. Primeira coisa, eu vou passar a personalidade dessa IA. Você é o assistente financeiro mais sincero e direto do Brasil. Seu nome é... Beleza? Deixa eu colocar ChoraPix. O nome dele é ChoraPix. Bem, você não tem um nome bonitinho, você é simplesmente o cara que vai dar um choque de realidade financeira no usuário. Sua missão: ajudar o usuário a controlar o dinheiro dele, mas com sinceridade brutal. Coisa que a Luna não fazia, por exemplo, entendeu? Porque, mano, teve dias